Bom dia, senhoras e senhores. Sou o professor Wilson Amaral, da disciplina de Auditoria de Sistemas no Centro Universitário Estácio de Sá. Hoje é uma terça-feira, dia 10 de novembro de 2020. São 8 horas e 15 minutos. Nós vamos dar início ao nosso último encontro da Unidade 2, na qual nós estamos tratando as técnicas de auditoria e assim a gente fechar o nosso conteúdo para a nossa avaliação da semana que vem. Então, eu vou apresentar aqui, vou passar rapidamente pelos assuntos aos quais nós já tratamos. O livro que nós estamos utilizando esse semestre é o livro de Auditoria de Sistemas, de João Casati. Na primeira unidade, a gente falou sobre os fundamentos, auditoria de sistemas, sobre o papel do perfil do auditor. A gente viu aqui como é que ele faz o planejamento da auditoria e a gente viu como é que o auditor mitiga os riscos, identificando, qualificando, quantificando e dando resposta aos riscos. Esse foi o primeiro capítulo da unidade 1. No segundo capítulo da unidade 2, a gente viu como é que ele faz os controles internos do processo de auditoria, e aí como que ele faz o planejamento, a execução e a finalização por meio dos pareceres técnicos de auditoria. E assim a gente avaliou a unidade 1 e fechamos a unidade 1. Na semana passada, nós iniciamos a unidade 2 para a avaliação da AV2, momento no qual nós vimos o capítulo 3, onde tem as técnicas de auditoria. A gente viu como é que faz o questionário, a diferença do questionário para entrevistas, técnicas de um e de outro, os 3 tipos de entrevistas que existem, as vantagens e as desvantagens de cada um, a visita no local de auditoria, a importância e a dificuldade de se implementar, mas a importância que ela traz, os testes de observância, os testes substantivos, a análise de dados de testes, os testes integrados, a simulação paralela, a lógica de auditoria, o mapeamento estatístico, e aí a gente fechou o capítulo 3 da unidade 2. Isso há 2 semanas. Na semana passada, nós começamos o capítulo 4, que vamos finalizar hoje. No capítulo 4, a gente falou das auditorias de rede e começou a falar das auditorias de hardware. Na auditoria de rede, que eu já vou lá para a página 75, a gente viu um relatório, na auditoria direcionada, nós tratamos do papel da auditoria de rede, que a gente analisa 3 itens, né? A parte da intranet, da internet e da extranet. Daí a gente se concentrou mais na intranet e na extranet. Eu expliquei o motivo. E aí depois a gente viu as regras que o auditor segue para poder fazer auditoria a partir de redes. As preocupações que o auditor precisa ter para fazer a auditoria de rede. E aí a gente fechou com um relatório que ele preenche se a área atende ao requisito, ele vai marcar aqui na primeira coluna sim. Se não atende, ele vai marcar não. Ou se não se aplica, porque há casos em que, aqui como é um relatório completo, pode ser que uma empresa que você esteja auditando, aquele não se aplique. E a gente foi e abordou sobre a administração da rede, sobre os registros das operações, se os logs são gerados. A gente passou item por item desses aqui, ó, explicando cada um deles. Está lá na aula gravada, tá, já publicada no YouTube. E aí, se alguém tiver alguma curiosidade, dá uma conferida lá só para a gente relembrar. E aí, a gente finalizou a aula passada começando a auditoria de hardware, onde a gente apresentou aqui quais são os itens que um analista, que um auditor precisa se preocupar para fazer a auditoria da parte de hardware. E a gente começou a analisar esse relatório aqui, ó.
momento no qual ele faz a verificação de como que é feito o controle de acesso físico ao ambiente de informática. Como é que é feita a verificação de segurança do hardware? Na semana passada, nós estamos no dia 10 de novembro. Na semana passada, os servidores do Tribunal de Justiça do Distrito Federal foram atacados por software de ransomware, e que entram nos servidores e criptografam os dados. Vocês podem pensar assim, como pode um sistema tão robusto, com uma tecnologia tão de ponta, com profissionais tão qualificados, como é o caso dos servidores da área de tecnologia da informação do Tribunal de Justiça, como é que pode os sistemas ainda assim serem atacados, né? E estarem vulneráveis? Mas no caso do Tribunal de Justiça, inclusive eu vou dar uma palestra sobre isso no dia 30, segunda-feira próxima, daqui a 3 semanas, uma segunda-feira. Quem quiser participar, basta me mandar um e-mail solicitando o link. Eu vou dar uma palestra justamente sobre o ataque que foi feito aos sistemas do Tribunal de Justiça e aos sistemas do DataSUS, do Ministério da Saúde. E uma das coisas que eu vou explicar é justamente aqui, o item C1 do nosso relatório. O ataque só foi possível porque, excepcionalmente, em um momento de pandemia, como nós estamos vivenciando agora, os profissionais precisavam acessar os sistemas de casa. Acessando os sistemas de casa, você acaba infringindo uma regra clara aqui, que é o controle de acesso físico ao ambiente de informática. Por exemplo, lá para o SERPRO, eu vou dar um exemplo do meu caso. Para eu acessar a minha máquina e, consequentemente, ter acesso aos sistemas lá no SERPRO, eu tenho que passar por 3 níveis de segurança. Eu, que sou funcionário concursado do SERPRO, e eu tenho que passar por 3 níveis de segurança. Eu passo pelo primeiro nível de segurança, que é a portaria. Eu tenho que ser identificado na portaria para poder ter acesso ao prédio. Esse é o primeiro nível de segurança. Só entra, obviamente, quem é funcionário ou quem tem um convite expresso de um funcionário. Depois de passar pelo primeiro nível de segurança, lá dentro do prédio, eu tenho que passar pela recepção, onde eu passo o meu crachá. É o segundo nível de segurança. Lá dentro, quando eu já estou dentro do prédio, para ter acesso aos sistemas, eu tenho que acessar via biometria. Eu coloco a minha digital. E quando eu chego no meu computador, ainda assim eu tenho que fazer a autenticação por login e senha. Então, são vários níveis de segurança até que eu tenha acesso aos sistemas. E isso é importante por quê? Porque aí você passa por todos esses níveis de segurança, de níveis de acesso, para poder ter acesso aos sistemas. Com a pandemia e os funcionários tendo que acessar seus sistemas de casa, eu perco isso daqui, Então, cada funcionário da área de tecnologia da informação tem um token que dá acesso para ele à VPN da empresa. E aí, estando na casa dele, não tem como o órgão controlar quem entra e quem não entra na casa dele. E aí, numa dessas, alguém que teve acesso à casa, pode ser um parente, pode ser um primo, um cunhado, um tio, um irmão, alguém é como se ele tivesse passado por todos esses 4 níveis de segurança. E aí, se o usuário na casa dele deixou o token conectado no computador dele, pronto. Eu estou dentro da empresa e isso é muito grave. Então, por conta da pandemia especificamente, a gente teve uma falha de vulnerabilidade e aí foi fácil alguém conseguir, porque o ataque que foi feito, e eu vou explicar isso justamente na palestra do dia 30, foi um ataque que houve a necessidade de alguém ter um login e senha de dentro de usuário root dos sistemas. Coisas que você só consegue ter com acesso físico à máquina. E foi o que aconteceu nesse caso
Por isso vocês devem se perguntar como pode o Tribunal de Justiça, com tantos anos de operação, desde a década de 70, mais de 40 anos de operação, nunca foi atacado. Aí agora foi atacado, justamente porque agora nós estamos numa pandemia, e aí houve a necessidade dos usuários de tecnologia acessarem sistemas de casa, e aí eu perco esse controle aqui, ó, o controle de acesso físico aos ambientes de informática. Isso é muito grave, isso é muito sério. E aí é papel do auditor garantir que esse acesso físico ao ambiente de informática ele é completamente monitorado. E aí os controles de acionamento e desligamento das máquinas, porque eu até dei um exemplo para vocês, o acesso físico, o material começa justamente o capítulo falando disso, ó, uma curiosidade, que em 1996 uma pessoa roubou um computador da Visa. Visa é uma empresa internacional de operação de cartão de crédito na Califórnia, nos Estados Unidos. Pronto, roubou um único computador e aí teve acesso a mais de 300 mil contas de cartão de crédito da Visa, Mastercard, American Express, Diners Club e assim por diante. Ou seja, o acesso físico é uma coisa muito grave e é papel do auditor identificar se há falhas nesse processo. O acesso ao CPD, ao Centro de Processamento de Dados, a possibilidade de alguém ter acesso e a capacidade de poder ligar ou desligar equipamentos, isso é muito sério. Por exemplo, no CPD Serpro, somente poucas pessoas têm acesso. Eu, por exemplo, sou funcionário do CERP, concursado, eu não tenho acesso ao CPD. Se eu precisar acessar o CPD, eu tenho que pedir uma autorização especial. Se eu tentar passar o meu crachá lá, ele é bloqueado. Eu não tenho acesso. Não pode ser qualquer pessoa. Isso aqui a pessoa ela venceu vários níveis, ela está diante do hardware ali, então é muito fácil ela ainda assim, ela precisaria conectar com o usuário e login e autenticar com senha nessa máquina. Mas só o fato dele já estar do lado da máquina é muito grave, é muito sério. Então, esses níveis de acesso têm que ser controlados. Verificação, captar, identificar e capturar a identificação do usuário, controle de acesso físico aos equipamentos de hardware, verificar se é um controle efetivo de entrada e saída de equipamentos. Nesse momento, na aula passada, eu comentei para vocês sobre os descartes de máquinas. Eu falei, por exemplo, que quando a máquina no Serpro ela se torna obsoleta, ela é doada para instituições de caridades, como creches, asilos, porque aí elas podem ser utilizadas para jogos eletrônicos, mas a máquina tem que ser devidamente descaracterizada, porque como era um computador de dentro de um órgão de tecnologia, pode ser que haja dados nos seus discos rígidos, dados sensíveis. Então, ela tem que passar por um processo de descarte. Ele tem que ser formatado de uma forma que não seja possível resgatar esses dados. A verificação do inventário completo, atualizado dos equipamentos, tem que ser feito periodicamente, e é papel do auditor identificar isso. Localização e infraestrutura do CPD, eu comentei para vocês que o nosso CPD, por exemplo, no CEPO, ele fica encravado no meio do buraco, fica no segundo subsolo, justamente para a gente evitar ataques, como, por exemplo, alguém jogar um avião em cima da torre, em cima do prédio, algo nesse sentido. Os controles de verificação de sistemas alternativos de alimentação. Nesse momento, foi aqui que a gente interrompeu a nossa aula, ó, que a gente finalizou a nossa aula, quando eu mostrei para vocês os no-breaks e os geradores de energia elétrica a óleo diesel para manter os sistemas funcionando, mesmo sob situações de interrupção de energia elétrica oriundas da concessionária. Aqui no nosso caso aqui, essa aula está sendo gravada no Distrito Federal, a nossa concessionária aqui é a SEB, Centrais Elétricas de Brasília. Então, se porventura ela falhar no fornecimento, a gente tem que ter níveis de redundância para fornecer energia elétrica para os equipamentos. Agora a gente retoma a nossa aula de hoje, ó, os controles de backup.
A empresa precisa ter políticas sérias de backup. Existem dois tipos de backup, ele pode ser total ou incremental. Então, uma vez por semana, por exemplo, é feito um backup total e todo dia é feito backup incremental. O backup incremental é aquele que só atualiza nos arquivos de backup o que foi alterado desde o último dia, desde o último backup. E é fundamental que esses backups sejam gravados em locais geograficamente distribuídos e distantes. Nesse momento, eu mostrei para vocês como é que a gente faz no caso dos nossos backups no Serpa. Que eu falei para vocês que nós espelhamos os dados em 4 locais. Então, por exemplo, aqui no caso do Serpro em Brasília, os dados são espelhados em 2 locais. Nós temos o Serviço Federal de Processamento de Dados aqui na L2 Norte, aqui ó, onde está o CPD. Os dados são espelhados cerca de 8 quilômetros de distância, bem aqui ó, no setor de Clube Sul, onde fica o Clube do Serpa, tem um espelhamento aqui, ao lado do Pier 21, e aí tem outros 2 espelhamentos de backup, um em São Paulo e outro no Rio de Janeiro. Ou seja, mesmo se ocorrer uma catástrofe lá em toda a região do plano piloto, a gente ainda tem uma cópia de todos os dados aqui em São Paulo e outra cópia 450 quilômetros mais para cima aqui no Rio de Janeiro. Então, são 3 locais diferentes de persistência de dados para ter o controle desses backups. A verificação se o backup são armazenados em locais externos e preferencialmente vigiados 24 horas por dia. Verificação se as cópias armazenadas por longos períodos são testadas e instituídas periodicamente. Por que isso? Porque a gente sabe que, por exemplo, backup feito em mídias de DVD, de Blu-ray, elas têm um prazo de vida útil curto, né? Relativamente curto, entre 10 e 20 anos elas se perdem. Então, esses dados precisam ser persistidos em um meio que garanta a longevidade desses dados. Quando eu falo de longevidade, algo em torno de 200 a 300 anos. Esse é o ideal. E aí as mídias ainda baseadas em óxido de ferro ainda são as melhores alternativas. Como é o caso do HD que vocês têm aí, muito provavelmente, dentro do computador de vocês. É um disco magnético e a persistência dos dados nesse disco, se for corretamente armazenado, ele é algo em torno aí de 200 a 300 anos. Então, é mais seguro a persistência de dados nesse tipo de meio magnético. Controle da aquisição de equipamentos, a verificação de inventário das máquinas, dos switches, dos equipamentos de rede, o controle sobre o ambiente de informação em relação à definição da plataforma de hardware e de software e dos sistemas operacionais, a avaliação da plataforma adotada, sistemas operacionais precisam estar atualizados por uma questão óbvia, né? Os controles sobre os recursos instalados, todos os softwares instalados têm que ter um controle exatamente de quem é o fabricante, qual é o propósito do software. Não se instala qualquer software nesse tipo de ambiente. Os softwares eles passam por um período de quarentena de serem instalados e configurados nas aplicações. Verificação da existência de procedimento formal de monitoramento do ambiente e a política corporativa, a garantia de integridade de transmissão. Não adianta nada eu ter um controle dos dados no meu CPD, mas quando eu faço o espelhamento desses dados lá para São Paulo, por exemplo, eu não tenho cuidado com o controle de transmissão. Como é que esses dados são trafegados para lá? Se é via satélite, se é via cabeamento, se corremos o risco desses dados, da transmissão desses dados serem interceptadas no meio do caminho, e por aí vai.
E, para finalizar, a identificação dos equipamentos que permitam upload e download de dados. Se o equipamento ele permite upload e download de dados, então ele tem que ser tratado de uma forma diferente. Por uma questão óbvia, né? Se ele permite download e upload de dados, ele pode ser conectado à distância. Se ele pode ser conectado à distância, eu tenho aí uma vulnerabilidade que precisa ser tratada. E no caso lá nosso, no Serpro, a gente trata isso por meio de servidores virtuais de firewall. São máquinas específicas para poder colar o barramento e o acesso de quem entra e de quem sai. Então, qualquer requisição feita de fora da empresa para dentro passam por essas máquinas de firewall antes que elas identificam qual é a origem do IP, qual é a origem da requisição de acesso remoto, e na saída ele identifica quais os pacotes que estão sendo enviados. Se forem os pacotes permitidos, então ele permite o acesso. Se não, ele bloqueia e gera um log e passa para um analista fazer a conferência e a análise humana desse tipo de acesso. No caso da auditoria de controle de acesso, é papel meu e de vocês, como auditores de sistemas, a gente identificar os acessos físicos e os acessos lógicos da empresa. Os acessos físicos, obviamente, são aqueles em que um indivíduo ele tem uma proximidade geográfica com a máquina, com o sistema que está sendo monitorado. O acesso lógico, não. Ele pode acessar de qualquer outro lugar do planeta, ou até mesmo estando na Lua. E aí, por isso, a gente tem que ter um controle bem restrito dos firewalls e dos pacotes que entram e saem. Por isso que eu falei para vocês que a gente precisa ter uma identificação clara dos equipamentos que permitem upload e download de dados. E esses aqui são muito mais sensíveis. Além de alguém poder ter acesso físico a essa máquina, existe também a possibilidade de alguém ter acesso lógico. E acesso lógico também é tão preocupante quanto um acesso físico. Acesso físico é ainda mais preocupante, né? Porque, igual aconteceu lá em 1996 nos sistemas da Visa, lá, o cara simplesmente roubou o computador e levou o computador. Então, imagina, isso é muito grave, é muito. E aí, nesse processo, é feito o controle de acesso, tanto físico quanto lógico, ele é feito por meio de autenticação, de vários níveis, né? Por exemplo, a gente lá no CERP, a gente tem 3 níveis de autenticação. A gente tem a biometria por meio de digital e da íris. Esse é o primeiro nível de acesso. O segundo nível de acesso é a apresentação do crachá. Dentro do nosso crachá, ele tem um RFID, um identificador de frequência. Então, você aproxima o crachá e a máquina já identifica e já faz a leitura por meio de RFID. E o terceiro nível é a digitação de autenticação por meio de login e senha. E a política de senha você tem que fazer a troca da senha constantemente, não pode repetir as senhas. Então, essas são as políticas. Aqui, por exemplo, ele está falando basicamente do acesso físico sendo feito por meio de crachá, identificação e biometria, que é geralmente o que a gente utiliza no comum. Nós no Serpro desenvolvemos uma tecnologia, características faciais. Isso aqui foi implementado, foi desenvolvido pelo Serpro, o Data Valid, inclusive é utilizado, quem aí é motorista de Uber, por exemplo, ou já trabalhou com aplicativos de transporte de pessoas, vai lembrar que o Uber agora ele solicita para o motorista, a cada X quilômetros, ele pede para fazer uma leitura facial. Isso daqui foi uma API adquirida pela Uber através do Serpro, que ele faz isso, ele faz a identificação facial por meio das distâncias de olho, de nariz, de
e pega essas medidas faciais para poder fazer a autenticação da pessoa. Então, agora você passa, isso aqui já está sendo implementado em aeroportos, inclusive, daqui a pouco vocês, no ano que vem, assim que voltarem ao normal a questão da pandemia, vocês já vão viajar, bastando precisar, vocês vão precisar apenas do rosto de vocês. Quando vocês passarem no scanner, para entrar já no avião, ele vai identificar se é você mesmo para poder fazer a viagem. Ele depende de você, a pessoa está usando máscara, ou está usando óculos, ou ter deixado a barba crescer. O algoritmo, como ele pega essa questão, inclusive, não apenas das distâncias dos olhos para a ponta do nariz, do canto da boca, para o queixo, mas ele pega também a protuberância do osso facial. Então, você pode estar com máscara, você pode ter deixado a crescer, estar de óculos, e ainda assim ele faz a sua validação. Isso é uma forma mais segura de biometria. Por quê? Porque algumas pessoas, não sei se vocês sabem disso, algumas pessoas não têm digital. Ou tem alguma doença, ou perdem a digital com o tempo. Então, essas pessoas hoje têm uma dificuldade de a gente fazer a autenticação por biometria. E a questão da íris, se a pessoa for cega e não tiver o globo ocular, a gente também tem essa dificuldade. Agora, na mapeamento facial, não. Porque você só não consegue ser autenticado no sistema se você não tiver sem a cabeça. E se porventura você tiver sem a cabeça, aí também provavelmente você não vai estar precisando ser autenticado em algum sistema. E aí a biometria, nesse caso, é bastante utilizada, porque aí ela abandona a necessidade de senhas, e senhas a gente tem uma vulnerabilidade muito grande na questão das senhas, até porque muita gente, com as políticas de troca de senha constantemente, muita gente acaba anotando as senhas num lugar perto do computador, e aí acaba não adiantando muita coisa, né? Já aconteceu também de pessoas passar. É muito fácil você passar a senha para outras pessoas. E aí a gente tem que ficar controlando isso com data de expiração de senha, número máximo de tentativas mal sucedidas, ou ter que forçar o usuário a misturar na sua senha caracteres alfanuméricos com caracteres numéricos, misturar caracteres especiais com acentuação, enfim. E para acabar com isso, a gente tem esse tipo de coisa, que vocês, auditores, têm que se preocupar, tá? Então, quanto à questão das políticas de segurança, vocês vão ter que aqui tem na página 84, ele apresenta um formulário de sugestão para vocês validarem. Ó. A política de segurança é revisada periodicamente, ou seja, e é adequada às mudanças tecnológicas. Que mudanças tecnológicas são essas? Surgiu uma nova funcionalidade, surgiu um novo sistema, surgiu um novo software, elas precisam estar constantemente atualizadas. Aí você vai marcar se não ou não se aplica. Nesse caso, o não se aplica nem existe, né? Porque toda empresa tem que ter uma política de segurança de informação. Se porventura você estiver fazendo auditoria em uma empresa e nesse item a marcar não se aplica, tem alguma coisa muito errada. As rotinas e procedimentos são estabelecidas em nível de acesso, ou seja, os usuários são responsáveis por atividades executadas com sua senha, e aí você tem que identificar. Por exemplo, não adianta nada eu lá no Cerco autenticar no meu sistema e configurar lá no browser para ele memorizar a senha. Não adianta nada, porque se alguém tiver acesso à minha máquina, a senha já vai estar lá. Então, uma das coisas que são proibidas na área de segurança é aquela funcionalidade do browser de memorizar a sua senha. Isso é uma das coisas que o auditor de sistemas tem que identificar, é se as áreas sensíveis, se as pessoas que trabalham em áreas sensíveis não habilitam esse tipo de funcionalidade do browser. Lá nós, por exemplo, na área de tecnologia do Cerco,
os browsers já são configurados para não permitirem a memorização de senhas, por uma questão de segurança. Você pode deixar a sua senha memorizada no seu computador da sua casa. Agora, no computador corporativo, você tem acesso a dados sigilosos e dados sensíveis da organização, você não pode ter essa funcionalidade habilitada. A utilização de softwares de controle de acesso, sistemas de administração é feito por uma equipe com capacidade técnica para identificar as vulnerabilidades e os controles de segurança da informação. Isso aqui você vai botar se sim, se não ou se não se aplica. O sistema é monitorado por uma equipe com capacidade técnica para fazer esse trabalho, porque não adianta nada. Como é que está a área o controle de segurança de acesso aos sistemas? Ah, está aqui. A pessoa responsável é o José aqui, o nosso estagiário. Não adianta nada. Colocar o controle de monitoramento dos sistemas por um indivíduo não preparado tecnicamente é pior do que não ter ninguém. É pior do que não ter ninguém. Os sistemas estão apropriadamente instalados, configurados e principalmente atualizados. É papel do auditor identificar isso, viu, gente? Os sistemas de firewall, os sistemas de antivírus são todos pagos, estão atualizados, os sistemas operacionais estão todos atualizados, os aplicativos de firewall estão atualizados na sua versão mais recente, porque a gente não pode correr o risco de, por exemplo, uma das falhas mais drásticas que existem é sistema operacional não atualizado, que esteja configurado para não sofrer as atualizações automáticas, por exemplo. E isso é muito grave, isso é muito sério. Então, é papel meu e de vocês, como auditores de sistemas, identificar isso, tá? O controle de acesso às transações, a avaliação dos procedimentos determina o nível de acesso ao usuário. Existe uma política de nível de acesso, por exemplo, nem todo mundo pode ter acesso a todas as pastas e diretórios dos sistemas, por uma questão óbvia, né, gente? Não tem por que, por exemplo, o pessoal do jurídico ter acesso às pastas e diretórios do financeiro, por exemplo. Não há por que isso acontecer. A não ser que seja uma situação muito específica, muito específica. E tem que estar previamente autorizada, não só pelo corpo diretivo, pelos gestores, como pelo auditor. Por que o pessoal do financeiro está tendo acesso aos arquivos e diretórios da área jurídica? Não tem alguma coisa estranha aí. E mesmo no financeiro, imagine que o Wilson Amaral está lotado no financeiro. Ora, ele precisa ter acesso a todos os dados de entrada e saída financeira da empresa? Ele precisa ter acesso a todos os dados de contabilidade da empresa? Por que ele precisa ter acesso a tudo? E qual é o tipo de acesso do Wilson Amaral nesses dados? Ele pode só ler, ele pode ler e gravar, ele pode ler, gravar, alterar e excluir? Por que ele pode excluir esses dados? Ele tem privilégio para isso? Tem que estar registrado. Nem todo mundo pode ter acesso de leitura. Mais grave ainda, nem todo mundo pode ter acesso de gravação ou de exclusão de dados. Essas políticas têm que ser muito seriamente levadas em consideração. Porque, mesmo que ele esteja autenticado, eu saiba que foi ele quem excluiu aquele dado, ainda assim pode ser que eu possa ter uma falha naquela semana no backup. E aí, o que acontece? Vou perder meus dados? Vou estar vulneráveis? Olha como é sério o papel de auditoria de sistemas. Esse é papel de vocês garantirem isso. Controle de acesso às transações, determinação de nível de acesso dos usuários, o controle sobre a utilização dos softwares, a verificação se existe um controle para detecção e eliminação de vírus. Como é que está a política de controle, de identificação e eliminação de vírus aqui? Quais são as ferramentas utilizadas? Elas estão atualizadas? Elas são devidamente pagas?
e estão em dia, como é que é a política de varredura de dados? Tudo é papel do auditor identificar, porque se ele passar batido em alguma dessas falhas, eu tenho aí claramente uma vulnerabilidade. O controle sobre a utilização das redes, verificação de acesso físico ao servidor da rede é restrito, e assim a gente finaliza aqui esse checklist da parte de segurança. Observem que nós temos aqui três checklists. Ó. O primeiro que vocês vão fazer é de hardware. Não, o primeiro é de rede, ó. É esse aqui, ó. O primeiro checklist que vocês vão fazer é de rede. Primeiro de todo, auditoria de rede. Ah, professor, eu tenho que ser um exímio analista de rede, conhecer profundamente sobre rede? Não. Mas se você tiver um conhecimento básico sobre redes, vai auxiliar muito no papel de auditoria. Até porque você pode utilizar esse checklist aqui, ó. Então, você vai usar o primeiro checklist para analisar a rede da sua empresa. Utilizem esse arquivo aqui como um guia, tá, gente? Você pode e deve acrescentar novos itens aqui, ó. Aqui é só uma sugestão com os principais itens que a gente pode analisar dentro de uma rede. Depois que você faz o checklist da rede, você vai para o checklist de auditoria de hardware. E aí você vai alimentar o mesmo checklist aqui, ó, cada item desse. Esse é o segundo da lista. Você vai analisar item por item aqui, ó. É claro, novamente, volto a dizer, aqui é só uma sugestão. Você pode e deve acrescentar novos itens de acordo com a empresa que você está fazendo a auditoria. Utilizem esse segundo checklist aqui como padrão para a área de auditoria de hardware. Aí, por fim, você vai fazer a auditoria das políticas de controle de acesso e de segurança da informação, que é esse terceiro checklist aqui, ó. E aí, se você identificar novos itens que se adequem à empresa que você está analisando, você deve acrescentá-los aqui. Seguir esse daqui somente como um guia, tá? E muito cuidado com os itens em que você marcar não se aplica. Não é normal eu ter esse não se aplica, tá? Não é normal. Ele está aqui somente por uma questão assim muito específica. Mas se está aparecendo demais não se aplica, tem algum problema ou na empresa, ou quem está te fornecendo os dados, ou no próprio auditor. Você precisa ser mandado embora, você precisa ser demitido. Se aparece muito, não se aplica ali. E aí, por fim, ele apresenta aqui o checklist da parte que mais é sensível, principalmente para mim, na área que eu trabalho, que é a área de desenvolvimento de software. Então, tem que ter uma auditoria específica para a área de compra de aplicações externas, de sistemas de fora, de terceiros, ou a implementação de software dentro da empresa. E aí é muito sério esse processo. Por quê? Porque aí você tem que verificar como é que é a política de planejamento de compra de software nessa empresa. Como é que é a política de documentação, de elicitação de requisitos, documentação de projeto de software, documentação dos testes de software, documentação da implementação. Como é que é feita a cotação de oferta de proposta, a seleção das melhores empresas que vão oferecer software para a sua empresa, como é que é feito o processo de contrato e relacionamento com esse fornecedor. O Gabriel está perguntando, professor, é para fazer o mesmo ou é apenas explicação? Não estou entendendo a pergunta, Gabriel. Se puder usar o áudio e esclarecer melhor. É para fazer mesmo ou é apenas explicação? Os checklists. Os checklists para um auditor de sistemas, ele é obrigatório. Aqui para a gente, como um exercício, não precisa fazer não, tá? Mas se você estiver atuando como um auditor de sistemas, ele é obrigatório. Aqui eu só estou explicando para vocês o que vocês colocariam em cada item desse, caso vocês hoje fossem um auditor de sistemas. Tudo bem? E aí,
Depois disso, de acordo com o PMBOK, e se alguém não tiver o PMBOK e quiser, pode me mandar um e-mail que eu envio para vocês. O PMBOK é o Project Management Body of Knowledge. É um documento, é o corpo de conhecimento para o gerenciamento de projetos. É um documento oficial, adotado no mundo inteiro, preconizado pelo PMI, Project Management Institute, que determina as regras de como se fazer o gerenciamento de projetos profissionais, tá? E ele aponta, o PMBOK, ele aponta algumas diretrizes aqui, ó, que ele solicita aprovação para o início de um projeto, a definição das necessidades do projeto, a declaração do escopo. O escopo é o que faz parte do projeto e o que não faz parte do projeto. O que vai compor o nosso projeto e o que não vai compor, que é o escopo e não escopo. A definição das atividades do projeto e a relação entre elas, porque um projeto ele é composto por atividades. A menor granularidade de um projeto são as tarefas que são executadas. E aí o capítulo 6 lá do PMBOK, ele trata justamente do controle do tempo de um projeto. O capítulo 7 trata do controle dos custos de um projeto. O capítulo 9 trata dos recursos humanos de um projeto. O capítulo 10 trata das aquisições. E o capítulo 11 trata do gerenciamento e contingenciamento de riscos. Aquela parte que eu falei para vocês na primeira unidade, na primeira semana de aula que a gente abordou sobre o gerenciamento de riscos, eu utilizei as técnicas do PMBOK, tá? PMBOK, novamente, é o Project Management Body of Knowledge. É o corpo de conhecimento para gerenciamento de projetos. É um documento oficial internacional. Ele atualmente está na sua versão 6.0. Ele é traduzido para o português. Se alguém tiver curiosidade e quiser, basta me mandar o link que eu envio. É um documento específico para quem é gerente de projetos, mas se alguém quiser, eu disponibilizo para vocês. E aí, tem aqui as etapas que devem ser percorridas por um auditor de sistemas para poder fazer a validação se a área de desenvolvimento de software ela está atendendo às regras, ou seja, há realmente a necessidade de um sistema novo? E aí, se houver realmente, ele pode ser adquirido no mercado ou ele precisa ser desenvolvido? Eu vou fazer o desenvolvimento interno ou eu vou fazer a aquisição de algo que já exista pronto no mercado? E as funcionalidades, operação desse sistema, eles foram devidamente elicitados? Os usuários, existe um cronograma de treinamento dos usuários para o uso desse sistema, e a manutenção desse sistema vai ser feito dentro da própria empresa, por meio da equipe de desenvolvimento de software da empresa, ou a gente vai terceirizar a manutenção dos sistemas? E a documentação vai ser fornecida? Qual é o nível de documentação? Existe a diagramação UML, existe o documento de visão, documento de requisitos, documento de regras de negócio, especificação de projeto, especificação de casos de uso, estratégias de teste, os planos de testes. Existem esses documentos? E aí tem aqui o checklist que vocês vão precisar fazer como auditores para garantir que a parte de desenvolvimento de software da empresa ela esteja correta e devidamente auditada. Então, ele começa lá, ó, os procedimentos para elaboração de requisitos e definição dos escopos estão sendo feitos com atenção às mudanças, porque uma coisa que muda muito são os requisitos de um software. Mudam o tempo todo. Qual é a política do processo de desenvolvimento de software nessa empresa? Ela preconiza essa mudança? Essas mudanças são devidamente registradas? São geradas baselines de cada mudança? Como é que isso é feito? Como é que é feita a verificação dos usuários que estão sendo envolvidos nesse projeto?
Existe uma matriz RACI, uma matriz de responsabilidades devidamente registrada? Cada pessoa sabe qual é o seu papel dentro do projeto de desenvolvimento? Existe a documentação formal disso? O gerente de projetos está devidamente identificado? O seu papel está claramente descrito e foi assinado por ele? Ele sabe exatamente que é papel dele controlar os custos, controlar o cronograma, controlar as partes interessadas, controlar os recursos humanos, financeiros e tecnológicos associados ao projeto? Isso tem que estar muito bem claro, documentado. Existem as reuniões e elas são documentadas em ata. Toda reunião ela precisa ser registrada numa ata de reunião. Inclusive, eu tenho até alguns modelos aqui, caso alguém queira para usar nas suas empresas, no seu trabalho. Por exemplo, uma ata de reunião, ela tem que ter aqui a data de início, ela tem que ter a hora de início e a hora de fim da reunião, ela tem que ter um número identificador único, esse número não pode se repetir. Ela tem que ter registrado aqui onde foi a reunião. Ela foi online? Ela foi na sala de reuniões número 9 do terceiro andar? Ela tem que ter claramente aqui quem foi que solicitou essa reunião e os dados de acesso a ele e a qual projeto essa reunião foi associada. Ela tem que ter aqui claramente quem estava presente nessa reunião, o nome da pessoa, o cargo, qual é o e-mail, qual é o telefone. Eu tenho que ter condições de localizar todo mundo que estava presente nessa reunião. E essas pessoas assinam lá embaixo, tá? Que participaram da reunião e que a pauta descrita aqui, realmente foi essa. E que as ações realizadas na reunião realmente foram essas. Então, isso é muito sério. Tudo tem que estar registrado. Tudo tem que estar documentado. Então, as reuniões estão devidamente documentadas em atas? Cadê? Pega para mim a ata da terceira reunião para licitação de projetos. Traz aqui e coloca na minha mesa. Aí, o que o auditor vai fazer? Ele vai selecionar umas 2 ou 3 pessoas dessa daqui e vai perguntar sobre o que foi tratado nessa reunião e vai conferir se realmente as atas são fidedignas, estão atendendo aos requisitos. E os procedimentos para o desenvolvimento, para o envolvimento de usuários na seleção dos sistemas? Como é que isso foi feito? E a decisão para aquisição, se a gente vai fazer a compra, se a gente vai adquirir um sistema pronto ou se a gente vai desenvolver internamente? E os procedimentos para envolvimento dos usuários na seleção ou modificação de sistemas? E os usuários convidados para descrever as características e mudanças que o sistema necessitam? Qual é a expertise desses usuários? Eles conhecem dos requisitos? Eles conhecem das regras de negócio? E o procedimento para que sejam determinadas as prioridades para o projeto de desenvolvimento e manutenção? Isso está sendo feito? E as mudanças críticas são classificadas com as devidas priorizações? Quais os critérios que estão sendo tomados para priorização dessas mudanças? A prioridade pode ser baixa, média ou alta. Qual o critério que está sendo utilizado? Primeiro, elas estão sendo priorizadas? Segundo, qual o critério que está sendo utilizado? Terceiro, quem é que está validando se isso está correto? Há essa validação? Se sim, ela é feita por alguém competente? E as mudanças nos sistemas são executadas seguindo o que preconiza o modelo de desenvolvimento de software? A gente tem que seguir um padrão aqui. Geralmente, esse padrão ele é preconizado por uma metodologia de desenvolvimento. Essa que eu estou mostrando aqui para vocês, por exemplo, é uma metodologia chamada RUP, Rational Unified Process. Ela foi preconizada pela IBM na década de 90. Ela sugere aqui que haja uma fase de análise, que ela chama de modelagem de negócios, momento no qual nós vamos identificar os problemas que precisam ser resolvidos por esse software.
A segunda disciplina diz respeito à elicitação das necessidades dos usuários, que a gente chama de análise de requisitos. A terceira disciplina é a de projetos, ó. É o momento que a gente faz o projeto do sistema, por meio da análise e o design do software. Aqui são feitos os desenhos de tela para aprovação. Aqui é entregue o documento de protótipo para o usuário aprovar as telas do sistema. Depois, na quarta disciplina, é feito o desenvolvimento do software, ó, que é o que a gente chama de implementação. Depois vem a fase de testes do software. Teste unitário, testes de integração, teste de sistema, teste exploratório, teste de regressão, teste alfa, teste beta, teste do oráculo, teste exploratório, teste de sistema, de regressão, de integração. Quem é meu aluno da disciplina de qualidade e testes de software está vendo isso daqui agora, ó. E depois o software é implementado, é implantado. Ou seja, esse é um exemplo de uma metodologia de desenvolvimento de software que pode ser adotada numa empresa. E aí é tarefa de vocês identificarem, ó, se essas mudanças estão sendo corretamente implementadas. Eu tenho uma disciplina só para controlar isso daqui, ó, que é o gerenciamento de configuração e mudança, ó. Só para eu ver se essas mudanças nos requisitos, nas funcionalidades do software, na documentação, se elas estão devidamente registradas. E isso é feito justamente aqui, nesse momento onde o analista faz a verificação das mudanças. Ó. As mudanças nas prioridades do cronograma são comunicadas aos usuários? Se sim, são comunicadas de que forma? Lá no PMBOK, no Project Management Body of Knowledge, o PMBOK ele tem um capítulo especificamente para tratar das comunicações, que é o capítulo 10. O capítulo 10 do PMBOK fala especificamente do processo de comunicação dentro de um projeto. Como que tem que ser feito esse processo de comunicação? Há procedimentos formais para rever as especificações dos projetos quando eles são modificados? Se sim, como é que eles são realizados? Como é que isso é documentado? Quais são as etapas? Como é que é feita uma solicitação de mudança? Como é que essa solicitação de mudança ela é registrada? Como é que ela é implementada? Como é que ela é documentada? Como é que ela é realizada? Como é que ela é identificada se deu certo, se não deu? Se ela foi aplicada e se não introduziu nenhuma falha no projeto? E a organização e desenvolvimento e modificação dos sistemas internamente, como é que ela é feita? A programação são desenvolvidas seguindo padrões de uma metodologia de software registrada? Qual é a metodologia utilizada? É a metodologia RUP? É a metodologia ágil? Como é que ela é implementada? Isso é tudo, você vai identificar aqui e vai marcar inicialmente se ela é feita, se ela não é feita ou se não se aplica. E como é que é feito o processo de testes? As mesmas equipes que desenvolveram é que testam? Não pode. Como é que esse teste é realizado? Como é que ele é feito? Quais são as etapas? Quais são as ferramentas que são utilizadas para fazer os testes? Quais são as ferramentas que são utilizadas para fazer a documentação dos testes? Quais são as ferramentas que são utilizadas para fazer o reporte de um teste que falhou, para voltar isso para a fábrica de software? São feitos os testes unitários? Como é que eles são documentados? São feitos os testes de entrada, de saída de dados? Como que eles são registrados? São feitos os testes de interface com outros sistemas? Como é que eles são testados? Como é que essas APIs são fornecidas? Como é que esse web service são acessados? Existe um ambiente de homologação para isso? Os dados no ambiente de homologação refletem os dados de ambiente de produção? A participação dos usuários no teste, como é que ela é realizada? Não só a participação física, mas como a participação lógica. O testador ele tem logins de usuário
para poder fazer os testes como se ele fosse um usuário do sistema, então isso aqui você vai analisar nesse item. Ó. A manutenção da documentação é feita de forma significativa? A documentação ela é atualizada? Com que frequência? Aí o auditor vai pedir, traz aí para mim o documento de visão, documento de requisito e documento de regras de negócio desse sistema aqui. Deixa eu ver se eles estão atualizados nas versões corretas. Por isso que o auditor de sistemas ele tem que conhecer de metodologia de desenvolvimento de software. Se ele conhecer, por exemplo, de RUP, é muito bom, porque ele vai ter condições técnicas de analisar essa documentação. A documentação, do jeito que ela é feita, ela é suficientemente detalhada para dar suporte a essas mudanças? E isso precisa ser analisado e aferido pelo auditor. Para finalizar, o projeto de manutenção são executados aqui dentro ou são feitos fora da organização? A manutenção dos programas está sujeita aos padrões de programação, assim como é feito o processo de desenvolvimento? Que uma coisa é o desenvolvimento, outra coisa é a manutenção. Os processos são os mesmos, eles estão registrados, eles são documentados, existe uma padronização e essa padronização está sendo seguida? Sim ou não? Observe que cada item desse daqui, ó, ele pode se esmiuçar em vários itens. E isso pode crescer de forma exorbitantemente. E aí, para finalizar, ele tem a auditoria das operações. Como é que é feita a inicialização do sistema, desligamento do sistema, o monitoramento dos sistemas, o planejamento de capacidade de infraestrutura de tecnologia, como é que é feito o gerenciamento das bibliotecas utilizadas pelos programadores, como é que é feito o gerenciamento das rotinas de backup, automação de produção. E aí ele finaliza aqui com um checklist a respeito das operações. Ó. O controle sobre o processo operacional, ele é realizado? Se sim, como que ele é realizado? Quais os documentos que são registrados para garantir essa realização? E aí, com base nisso, você vai marcar nesse ponto aqui se ele é feito, se ele não é feito, ou se não se aplica. Dificilmente vai ter não se aplica aqui, tá, gente? Se tiver, tem alguma coisa errada. O controle sobre o monitoramento é feito? Se sim, ele é feito de que forma? Ele é feito por quem? Ele é registrado de que maneira? Existe algum sistema que faz esse registro? Se sim, quais os sistemas? E como que ele é feito? Como que ele é documentado? E os controles sobre as entradas offline? Porque uma coisa é a entrada online, que é que o usuário entra na telinha e digita os dados. Outra coisa são as entradas offline, feitas por meio de leitura de arquivos. Então, por exemplo, se vocês têm um boleto bancário registrado pelo banco e o banco envia um arquivo, quando o boleto da Estácio de Sá, por exemplo, quando é gerado para vocês, ela envia um arquivo para o banco. Essa entrada de dados dos seus boletos no banco é feita de forma offline. Ó. É um arquivo que é enviado pela Estácio de Sá para registrar sua cobrança no banco. Então, quando você paga o seu boleto bancário da mensalidade da sua faculdade, ou numa casa lotérica, ou numa agência bancária, essa instituição gera um arquivo que é enviado para Estácio de Sá, que processa e dá abaixo da sua mensalidade. Isso aí é uma entrada offline. Como é que é feito o controle dessas entradas? Existem algoritmos para tratar isso? Se sim, como é que isso é realizado? Ou eu corro o risco de poder gerar um arquivo lá e dizer que a minha prestação foi paga? E aí eu enfio esse arquivo lá no meio e o sistema dá a baixa. Existe essa possibilidade? Teoricamente não poderia. E é papel meu e de vocês como auditores identificar isso. E os controles sobre a identificação e a correção de problemas? Como é que ele é realizado? É feito por quem? Como é que é feito o processo de qualidade aqui? Como é que um problema é identificado e como que esse problema é reportado?
Existe um call center, existe um 0800, existe uma chamada na intranet ou na internet para que usuários possam fazer reporte de problema? Como é que isso entra no sistema? Como é que isso é tratado? E como é que isso é devolvido para quem abriu o reporte de problema? Porque tão importante quanto resolver o problema é dar um feedback para quem abriu aquele problema. Então, se você abre uma chamada no sistema, o sistema da Estácio está com um defeito aqui, na hora de eu gerar o meu boleto. Você abre esse suporte. Você recebeu um feedback? Como é que é feito o trâmite do ciclo de vida da abertura de um problema? Ele nasce, ele vai para a primeira instância, depois um analista trata, tenta resolver, se não conseguir, passa para a equipe de tecnologia. Como é que é feito esse workflow de procedimentos? E o controle de restart e recovery. Restart é quando você tem um problema na aplicação e precisa resetar o sistema. Às vezes ele sujou memória, está com cache sujo, está com algum lock de registro preso. E aí eu preciso liberar isso da memória. E como é que é o processo de recovery? Diante de uma situação catastrófica, como é que é o processo de eu resgatar dados de um backup, por exemplo, ou o sistema ficou fora do ar, como é que é o processo de retomada e disponibilização desses dados para os usuários finais? Isso tudo tem que estar registrado. Como é que é o controle que evita que as operações do dia a dia sejam interrompidas? Ou por queda de energia elétrica, ou por um crash no sistema, ou por uma invasão, por exemplo, o Tribunal de Justiça está fora do ar desde a terça-feira da semana passada. Hoje está fazendo uma semana. Como é que são feitos esses controles de operações interrompidas? Como é que é feito esse restart, esse recovery? O usuário não pode ficar sem acesso aos dados, sem acesso ao sistema. E aí, a auditoria de suporte técnico, ela segue a mesma regra, tá? Os sistemas de processos são relevantes ao negócio, existem procedimentos padronizados para aquisição de equipamentos, para aquisição de software, há uma equipe de suporte técnico que faça a manutenção disso, tanto do hardware quanto do software. As equipes são devidamente qualificadas para fazer isso. Deixa eu ver como é que é feito o processo de atendimento ao suporte de cliente. Então, esse checklist, esse daqui, você viu que ele é curtinho, mas ele é só um start, tá, gente? Vocês podem adicionar itens aqui e devem adicionar de acordo com a situação da empresa. Esse aqui também é curtinho, ó, para auditoria de aplicativos, que aí você vai fazer um checklist para justamente verificar se há ocorrência entre as operações de organização e transação, se são aplicados de forma igualitária os princípios na aplicação dos diversos sistemas, ou seja, a política de backup do sistema de RH é a mesma política de backup do sistema de compras, a política de autenticação do sistema de, de requisição de serviços é a mesma política de autenticação do sistema de solicitação de contas a pagar e a receber. Os relatórios refletem realmente os resultados das transações. Então, nesse momento, o auditor faz uma operação lá e depois gera um relatório para ver se saiu aquela transação dele saiu no relatório. E aí, as auditorias de eventos, para a gente finalizar aqui o capítulo 4. Ele apresenta aqui umas atividades bem interessantes sobre as redes de computadores. Podemos dividi-las em 3 tipos, né? A gente viu lá quais são os 3 tipos. E aí, explique resumidamente cada um desses tipos. Lembram lá que são intranet, extranet, externet, intranet, internet, extranet. Como é que há a diferença entre elas e como que elas podem ser tratadas na empresa. Sobre a decisão de adquirir ou desenvolver internamente o sistema, quais aspectos devem ser considerados? Lembra que a gente falou?
o custo, qual é as empresas que vão participar desse pleito, o que é mais barato, eu desenvolver aqui dentro ou eu comprar uma solução pronta já. E essa solução pronta, ela atende plenamente todos os meus requisitos? Que tipo de auditoria direcionada verifica se os recursos de tecnologia estão sendo utilizados de forma correta? Não só se eles estão sendo utilizados de forma correta, mas também se eles estão sendo documentados de forma correta. Exemplos de uso de biometria com auxílio de senha para acesso aos sistemas. Lembra que eu dei alguns exemplos para vocês? Inclusive alguns que a gente utiliza lá no CERPRO. E exemplos de versatilidade de sistemas, de um objetivo de auditoria de aplicativos. Então, assim a gente finaliza a unidade 2 do nosso curso, que tratou dos capítulos 3 e 4. O capítulo 3, ele abordou as técnicas de auditoria de sistemas, e o capítulo 4 abordou como que a gente faz auditoria na rede, auditoria no hardware, auditoria de controle de acesso, auditoria do processo de desenvolvimento, auditoria de suporte técnico, aplicativos e eventos. E assim a gente fecha aí o nosso capítulo 4 e, consequentemente, a unidade 2 do nosso curso. A respeito desses assuntos, meus amigos, alguma dúvida? Ficou tranquilo? Viram que interessante que é o processo de desenvolvimento da auditoria, processo da auditoria direcionada e as técnicas que a gente utiliza para o controle das auditorias? Então, nos encontramos na semana que vem para fazer aquele exercício valendo metade da nota por meio dessas provas. Muito obrigado pela presença de vocês. Já que não há nenhuma dúvida, eu vou continuar por aqui. Se alguém tiver alguma dúvida, só me perguntar, tanto a respeito do capítulo 3, quanto a respeito do capítulo 4. Mas, de antemão, eu agradeço a presença de vocês e até a semana que vem.